Boa noite, portuguesas e portugueses. Foi com grande alegria que todos recebemos a notícia do recomeço do feriado do dia 1 de dezembro. Com efeito, tenho afirmado que sem a restauração de 1640, a nossa história ficaria muito pobre. A comunidade dos países de língua portuguesa não existiria e hoje seríamos apenas uma região do país vizinho a reclamar pela nossa independência. Nas visitas que com a minha família realizo em todo o país, a convite das autarquias e outras comunidades locais que tão amigavelmente nos recebem, e nas minhas deslocações ao estrangeiro, comprovo que os representantes dinásticos das famílias reais constituem um fator de identidade valorizado pelos povos, que no caso português inclui também um sentimento de pertença dos povos que partilharam connosco a sua história. Este facto atribui-nos a responsabilidade muito particular no sentido de contribuirmos para a coesão nacional. Esta coesão está, na realidade, ameaçada por factos que tenho procurado alertar e que o tempo tem comprovado, infelizmente. O aumento progressivo da esperança média de vida exige-nos renovados cuidados para promover o envelhecimento ativo, de forma a que os reformados possam continuar a sentir-se úteis e a participar na vida da sociedade. A imigração das novas gerações deve ser atalhada com medidas que façam os jovens sentir-se bem e realizados nos países onde vivem. A crise da natalidade é particularmente dramática em Portugal. Dezenas de milhares de crianças são mortas antes de nascer e esta é uma realidade que se verifica em todos os estratos socioeconómicos. Este drama exige-nos uma mudança para que o sentido da família se sobreponha ao egoísmo exacerbado da competição social e a falta de condições económicas seja ultrapassada pelo sentimento de solidariedade. Se estas mudanças não surgirem a curto prazo, geraremos um gravíssimo decréscimo populacional e desequilíbrios sociais. Não queremos o desaparecimento da vivência familiar, na qual se entrecruzam gerações e em que os idosos e os jovens são apoiados pelos seus familiares. Apelo também aos jovens para que as facilidades a curto prazo não façam perder de vista o projeto de constituição de família, instituição que garante a felicidade individual e constitui a base de uma sociedade equilibrada. Alerto também para o crescimento desenfreado do trabalho precário, à medida que surgem novas tecnologias e se deslocalizam serviços e indústrias. O trabalhador precário está cada vez mais isolado, sem identidade laboral, sem memória social e sem o sentido de pertença a uma comunidade. Mas, acima das preocupações económicas, coloco a consciência ética, social, política e ambiental. Só com esta prioridade podemos combater a falta de cultura de responsabilidade e compromisso, que provoca a corrupção, a ganância e a falta de solidariedade para com os mais idosos. A vontade de enriquecimento rápido a qualquer custo impede a tomada de decisões que teriam um maior sucesso a longo prazo. Todos nós assistimos ao sobreendividamento das famílias e empresas que, a par dos casos de má gestão no sistema bancário, criavam graves problemas à economia nacional.
O sistema jurídico português tem, infelizmente, mostrado ineficiente em fazer justiça nestes casos. Apelo ao sentido de responsabilidade de governantes, autarcas e, em particular, dos detentores do poder económico e a todos os portugueses, para que se respeitem os valores éticos, rejeitando corajosamente qualquer forma de enriquecimento ilícito em termos morais ou legais. A importância da abertura de Portugal a todas as culturas e povos faz parte da nossa história. Nesse sentido, congratulo-me com a eleição de um português, António Guterres, para secretário-geral das Nações Unidas. É uma honra para o nosso país. Tenho participado em negociações de paz em vários conflitos internacionais, como, por exemplo, em Timor, na Síria e em alguns países africanos de língua portuguesa. Continuo disponível para colaborar no que for útil nesse sentido. Ao longo da nossa história, valorizamos a transmissão de culturas, a integração racial e o intercâmbio económico. A nossa capacidade de adaptação a realidades diferentes oferece-nos vantagens únicas, competitivas, face às comunidades mais fechadas e mais resistentes à mudança. Mas, para aproveitarmos estas capacidades, valorizemos o enorme potencial que representa o nosso espaço de influência, sejam as comunidades portuguesas dispersas pelo mundo, sejam os países lusófonos, sejam aqueles povos com quem mantemos relações privilegiadas há séculos. Necessitamos também de promover uma profunda renovação da União Europeia, que seja livre das pressões ideológicas e partidárias e dos interesses financeiros dos países mais fortes e que defenda os valores europeus do humanismo, da solidariedade e da liberdade. No mundo ocidental, assistimos a crescentes demonstrações contra governantes e regimes que, comprovadamente, cada vez menos servem os sentimentos maioritários dos povos. Verificamos um progressivo afastamento entre governantes e governados e o aparecimento de movimentos radicais que exploram o descontentamento popular. As migrações em massa de povos suscitam em muitos receios de profundas alterações nos nossos modos de vida em sociedade. Felizmente, nós, portugueses, somos reconhecidos em todo o mundo, ao longo da história, por sabermos acolher os outros, diferentes em religião e em raça, e integrá-los com a nossa espiritualidade cristã em torno dos grandes valores que unem as comunidades nacionais. Portugal dá um bom exemplo ao permitir a entrada de refugiados de modo organizado para conseguir uma eficiente integração. No entanto, os dramas que levam tantas pessoas a quererem emigrar para a Europa não se resolvem só com a hospitalidade. Importa criar condições económicas e de segurança nos seus países de origem ou nas regiões fronteiriças, a fim de poderem regressar a casa quando a situação se normalizar. Espero que esta sensibilização aos nossos problemas nos dê coragem e nos ajude a desenhar projetos coletivos para os quais cada português se sinta chamado a contribuir com o seu esforço e o seu exemplo pessoal. Na recente evocação do Dia de Cristo Rei, o Santo Padre encerrou com chave de ouro o ano da misericórdia, afirmando sobre Jesus Cristo:
A sua realeza é paradoxal. O seu trono é a cruz. A sua coroa é de espinhos. Não tem um cetro, mas põe-lhe uma cana na mão. Não usa vestidos suntuosos, mas é privado da própria túnica. Não tem anéis brilhantes nos dedos, mas as mãos despassadas por pregos. Não possui um tesouro, mas é vendido por 30 moedas. Tenho bem presente esta lição de humildade do Papa Francisco. Não me move outro propósito senão servir Portugal com a minha família, sempre ciente que a minha família e eu representamos 9 séculos da história de um povo. Para voltar a ser grande, esse povo só precisa que não lhe cortem a esperança e a coroa que une Portugal. Viva Portugal!